Bom dia para você, mulher, mãe, esposa, mas ao mesmo tempo, né, filha do nosso Pai Celestial. Esse grupo ele é muito especial para mim, fico bem quietinha, mas eu aprendo muito aqui e desejo a vocês que sejam bem-vindas nessa manhã para mais um estudo. E nós temos alguns recadinhos, né? O estudo ele é individual, mas também em grupo, todas as terças-feiras, às 5 horas da manhã, com o livro que nós estamos estudando, O Desejado de Todas as Nações. E o capítulo que a gente está estudando é o capítulo 16, que tem o título Em Seu Templo. E é necessário para esse estudo a gente ter em mãos a Bíblia e o livro, né? Do Desejar de Todas as Nações. O estudo, nós estamos no estudo 20. E para nós, mulheres, que quiser fazer algum comentário, é importante a gente fazer os nossos comentários somente no final de cada pergunta. E quando a gente quiser fazer um comentário, a gente levantar a nossa mãozinha, né? E esperar a nossa vez. E será também necessário, importante, que os nossos comentários sejam breves e objetivos para que todas que quiserem participar possam participar. O nosso estudo ele será gravado e, como eu falei, o nosso estudo em grupo, né, será todas as terças-feiras de 5 às 6:30 da manhã. E neste momento nós iremos orar para começar o nosso estudo com a nossa querida Marili. Vamos fechar os nossos olhos. Oremos então. Querido e bondoso Deus, amável Pai, Senhor, aqui tem um pouco de mulheres reunidas neste horário tão cedinho da manhã, porque nós queremos aprender de Ti. Senhor, apesar de nós termos em nosso lar uma posição tão importante como mulher, como esposa, como mãe, nós também somos filhas, Senhor. E como filhas, nós queremos aprender do Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha habitar no nosso meio, venha estar neste estudo, abrindo nossa mente, o nosso coração para tudo que o Senhor quiser falar conosco. Não é fácil, meu Pai. O Senhor sabe e compreende a nossa luta, as nossas lutas, aonde a gente tem dificuldades em cada questão da nossa vida, pessoal e familiar. Mas que o Senhor esteja conosco, com esse grupo de mulheres que está aqui para aprender de Ti. É o que eu venho lhe pedir e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá para mais um estudo. Aqui tá cada dia mais friozinho, mas Deus vai dando força para a gente levantar cedinho, né? Bom, então, continuando nosso estudo sobre reverência, como eu disse ontem, esse é o estudo mais importante que a gente já fez aqui na Escola do Mestre para Mães. Se você está acompanhando esse estudo individualmente, fazendo o seu estudo individual, você já deve ter percebido por que eu estou dizendo isso. Se você ainda não está estudando, convido você que faça o seu estudo individual, que é a parte mais importante aqui da Escola do Mestre para Mães. Aqui no estudo em grupo, a gente compartilha o que a gente tem aprendido, né? Mas nada melhor do que a gente aprender diretamente do mestre. E eu coloquei ali, compartilhei com vocês no guia de estudo vários textos assim que são muito importantes, são cruciais e impactantes. E a gente vai ler alguns textos. A gente já leu alguns textos, né, que falam sobre reverência aqui, que são realmente fortes, né? E nos lembram a importância da reverência. Então, nós vimos na semana passada
como deve ser nosso comportamento na igreja, como deve ser o comportamento dos nossos filhos na igreja. E hoje a gente vai rever alguns textos que a gente viu, mas com outro enfoque. Então, a gente viu como deve ser o nosso comportamento na igreja, e a gente vai começar hoje vendo qual que é a importância da reverência. Então, um dos textos que a gente viu foi Êxodo 19, verso 12, que fala sobre aquele momento em que Deus reuniu o povo, pediu para Moisés reunir o povo ali no Monte Sinai. E acompanhe lá na sua Bíblia, Êxodo 19, verso 2. Olha só qual que era a importância da reverência, porque Deus orientou o povo que eles se preparassem, né, que eles não tocassem ali, eles não chegassem perto e não ultrapassassem os limites ali estipulados. E o que que ia acontecer se as pessoas não seguissem aquelas regras, se as pessoas não fossem reverentes? Verso 12, alguém poderia ler, por favor? As limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu templo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Todo aquele que tocar o monte será morto. Então, naquela situação ali, a irreverência poderia resultar em quê? Em morte. Será que hoje a irreverência também pode resultar em morte? Talvez não uma morte assim instantânea, como acontecia muitas vezes ali no Velho Testamento, né? Mas será que a irreverência não pode resultar em morte, na morte eterna? Bom, vamos ver um texto que está no livro Conselhos para a Igreja. Olha só o que que diz aí. A gente não vai ler todos os textos, mas eu quero mostrar para vocês aqui o trecho que fala especificamente sobre isso. Então, a reverência e a solenidade, por exemplo, na cerimônia de casamento. A gente viu que é importância ter reverência também numa cerimônia de casamento. E aqui diz que a reverência e a solenidade numa cerimônia de casamento deve dar uma demonstração do que será a família no céu em cima. Então, quando nós somos reverentes na igreja, especificamente numa cerimônia de casamento, nós damos uma demonstração de como será no céu, como será a família no céu. Que responsabilidade, né? Aqui nesse livro, Conselhos para a Igreja, na página 254, nós temos algumas dicas aí. Por que que nós devemos ser reverentes? Aqui diz que é para que a adoração se torne para nós uma bênção especial. Então, quando nós somos reverentes na igreja, a adoração é uma bênção especial para nós e produz convicção e conversões de outras pessoas, daquelas pessoas que estão vendo reverência em nós, no nosso comportamento. Convicção e conversão. A reverência pode produzir convicção e conversão. Que importante, né? Então, que nós sejamos reverentes. Que mais? Aqui diz também que nós precisamos ser reverentes para não perdermos da suave comunhão com Deus pela nossa inquietação. Então, quando nós somos irreverentes, nós perdemos não pouco, mas muito da suave comunhão com Deus pela nossa inquietação. Isso vale também para o culto familiar, nosso culto pessoal. Mesmo no nosso culto pessoal, nós não somos reverentes. Por exemplo, a gente está fazendo culto, aí deixa o celular conectado. E aí o celular fica tocando enquanto a gente está tentando fazer o culto. Isso é uma irreverência. Aquele não, né, momento de culto, de comunhão com Deus, não é momento de mais nada, de atender telefone, né, de parar para ficar fazendo outras coisas. E se a gente não tem essa reverência, essa concentração ali no culto a Deus, a gente perde muito da suave comunhão com Deus, tanto no lar como
na igreja. Então, às vezes, a gente vai para a igreja adorar a Deus e a gente não volta assim, com aquela bênção, abençoados como tanto quanto nós poderíamos ser. Aqui diz, nesse outro parágrafo, diz que o nosso silêncio, olha só, nosso silêncio pode redundar em testemunho eloquente. Tem a ver com o que a gente leu ali. Pode resultar em convicção e conversões de outras pessoas. Pode ser um testemunho eloquente. Se as pessoas nos virem chegando na igreja, nós e nossos filhos, nos ajoelhando, enquanto todos estão conversando, de repente está todo mundo conversando na igreja antes de começar o culto, mas a nossa família chega quietinha, em silêncio, se ajoelha e fica ali reverentemente. Aqueles que estão buscando realmente esse tipo de comunhão com Deus, né, vão perceber e aquilo vai ser um testemunho eloquente para outros. Aqui nesse parágrafo diz também que devemos ser reverentes para que a palavra de Deus possa exercer a devida influência e impressionar adequadamente o coração. Aqui, ó, na última frase. Impressionar adequadamente o coração. Então, a palavra de Deus não pode nos impactar muito se nós formos irreverentes, ou se houver irreverência de outros, né? E aí a gente termina se distraindo muitas vezes com a irreverência de outras pessoas à nossa volta. No parágrafo seguinte diz que também fala da reverência do pregador. Qual a importância da reverência do pregador? Aí diz que a atitude fervorosa do pregador, né, fervorosa e solene do pregador, causa uma grande impressão sobre a congregação. Causa uma influência, né, um impacto na congregação, uma grande impressão sobre a congregação. Uma profunda solenidade se apodera de todos e os anjos de Deus são trazidos para bem perto. Olha que responsabilidade que nós temos como pregadores. Quando nós temos solenidade na nossa postura, na nossa voz, no nosso tom de voz, na forma como a gente se comporta no púlpito, essa solenidade se apodera dos que estão nos ouvindo. E os anjos de Deus são trazidos para bem perto. A nossa atitude, o nosso comportamento dos nossos filhos, o comportamento da igreja, pode afastar os anjos. Um pouquinho mais para frente aqui, nesse parágrafo, diz que quando nós manifestamos reverência na atitude e no porte, nós aprofundamos o sentimento de santidade, grandeza e presença de Deus, que deve inspirar a reverência. Porque a verdadeira reverência para com Deus é inspirada por uma intuição de sua infinita grandeza e consciência de sua presença. Se nós entrarmos na igreja com essa consciência de que Deus está ali, de que Deus é grandioso, Deus é tremendo, né? Como diz um verso da Bíblia, a nossa atitude vai ser diferente. E quando a gente entra com esse senso, né, da presença de Deus ali, nós aprofundamos o sentimento de santidade, de grandeza de Deus. Então, na verdade, a nossa atitude vai afetar o nosso sentimento também. Uma coisa afeta a outra. Se nós sentimos que Deus está ali, que Deus é grandioso, que Deus é santo, a gente vai ser reverente. E se a gente é reverente, isso vai aprofundar ainda mais esse sentimento, entende? No parágrafo seguinte, diz que as orações dos fiéis adoradores serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. Quando nós somos reverentes, as nossas orações são ouvidas. Logo, se nós somos irreverentes, nossas orações não são ouvidas. E o ministério da palavra
não é eficaz, não atinge o objetivo. A atitude sem vida dos adoradores na casa de Deus é uma das grandes razões por que o ministério não produz maior bem. O ministério da palavra. Por que que às vezes a nossa vida continua a mesma coisa? Por que que às vezes a igreja, a congregação, não se desenvolve, não cresce, não amadurece espiritualmente? Talvez por causa da irreverência. Esse pode ser um dos motivos de continuarmos estagnados espiritualmente. A reverência também é importante para que nós ouçamos as palavras que, se atendidas, nos livrarão de enveredar por algum caminho errado. Então, quando a gente não é reverente, a gente não consegue assimilar, ouvir direito tudo que é falado ali na palavra de Deus. E aí a gente deixa, e pode ser que aquelas palavras que a gente deixou de ouvir deixem de cumprir o seu propósito, né? Que é nos livrar de ir por algum caminho errado. E serve para que nós ouçamos admoestações, advertências e repreensões. Olha só, aqui fala de advertências, aqui nesse trechinho, ó. Admoestações, advertências e repreensões. A palavra de Deus, o culto, o sermão, serve também para nos dar admoestações, advertências e repreensões, se necessário. Então, a gente já falou várias vezes aqui, né, que infelizmente a nossa igreja hoje é o quê? É Laodiceia, e Laodiceia é orgulhosa, e a pessoa orgulhosa não gosta de ser repreendida. Então, a gente precisa orar para Deus tirar esse orgulho do nosso coração, para a gente não ser assim tão dodói, né? A ponto de, quando a gente ouvir uma repreensão no púlpito, a gente interpretar como se a pessoa estivesse criticando, me criticando ou criticando a igreja. Uma coisa, como eu sempre digo, uma coisa é crítica, né, que não é construtiva. Outra coisa é a repreensão, a advertência, que tem como objetivo a salvação. A crítica destrói, a repreensão busca a salvação, a restauração da igreja, a restauração, a nossa restauração. E nós, Laodiceia, precisa de repreensão. Cristo repreendeu ali, né, a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, e nós precisamos sim disso. E quando a gente não é reverente, a gente deixa de ouvir, de dar ouvidos a essas admoestações, advertências e repreensões que precisam ser dadas na igreja. E essas advertências e repreensões deixam de ter efeito sobre o coração e deixam de transformar a nossa vida. Olha só a importância, né, da reverência. A gente precisa ser reverente para que a semente preciosa da palavra de Deus caia em terreno fértil para produzir fruto. Então, o nosso coração é como um solo. E quem pratica agricultura, mora num sítio, sabe como que funciona isso. Se a terra não for fértil, não estiver preparada para receber a semente, ela não vai germinar, não vai produzir fruto. Então, nós precisamos estar preparados ali na casa, quando nós estamos na casa de Deus, para receber essa semente, para receber a palavra de Deus. Nós precisamos ser reverentes para que Satanás não semeie o joio. Satanás está o tempo inteiro buscando uma brecha para semear o joio entre o povo de Deus. E se a gente aqui fala que Satanás semeia o joio enquanto nós estamos dormindo, né? Olha aqui, ó. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear o joio. Aqui está fazendo referência a uma parábola de Jesus. Então, se nós estamos dormindo, às vezes nós dormimos literalmente na igreja. Se nós dormimos, estamos dormindo enquanto a palavra de Deus é aberta, enquanto estão sendo proferidas ali orientações, admoestações, advertências, Satanás aproveita para semear o joio entre nós, no nosso coração. Né? O que mais?
ainda no próximo parágrafo, aí diz que também para não ficarmos privados da paz de Cristo. A reverência é importante para que nós tenhamos paz. Sem reverência, nós não recebemos essa paz que a gente muitas vezes busca quando vai à igreja. Eu, pelo menos, eu já contei minha experiência aqui, né? E eu não tinha, quando eu era mais nova, quando eu era jovem, não tinha essa paz no meu lar. E às vezes eu ia à igreja buscando essa paz. Só que o que está acontecendo hoje em dia nas nossas congregações? É tanto barulho, às vezes, músicas barulhentas, risadas, conversas, né? Criança correndo para lá e para cá, falando alto, fazendo coisa que não é para fazer ali na igreja. É tanto barulho que existe às vezes na igreja, som alto, né? Que a gente não consegue receber essa paz que Deus quer nos dar quando a gente participa do culto a Deus. Nós precisamos ser reverentes para não desonrarmos a Deus e aos anjos. É uma desonra a Deus, a reverência. E no livro Orientação da Criança, tem vários textos aqui, não vou mostrar todos, mas tem um na página 358 do Orientação da Criança que diz que a reverência ajuda a criança a entretecer a pessoa de Jesus em sua experiência. Olha que interessante. Quando nós somos reverentes, a presença de Deus, a gente sente a presença de Deus de uma forma mais poderosa, inclusive a criança. Então, Deus se torna alguém mais pessoal, mais real para nós, quando nós somos reverentes. A reverência também ajuda a evitar que Deus seja excluído de nossos cultos, como eu já disse aqui, né? A irreverência afasta os anjos, mas a reverência atrai Deus, os anjos, para perto de nós. Evita também que se acenda a ira de Deus. Isso está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, na página 257. Aqui diz que a reverência evita que a ira de Deus se acenda e que ele não batalhe, que ele deixe de batalhar contra os nossos inimigos. Por que às vezes a gente é tantas vezes derrotados, né? A gente vive caindo muitas vezes nos mesmos pecados. A gente é afetado muitas vezes por tantos problemas que acontecem. Será que os anjos estão batalhando conosco? Será que Deus está batalhando conosco contra os nossos inimigos? Será que a nossa irreverência não está impedindo Deus de batalhar conosco contra os nossos inimigos? O livro Evangelismo, no livro Evangelismo tem várias orientações sobre isso, né? E lá diz que a reverência é importante para que a apresentação da mensagem para este tempo tenha o sinete, tenha o aval, né, divino, para que não prejudique a santidade da obra, para que a verdade não seja rebaixada, para não prejudicar o poder e a solenidade da verdade que apresentamos, para não sermos pedras de tropeço. Se nós somos irreverentes, nós somos pedras de tropeço. Para quem? Para os pecadores, aqui diz, né? E ainda pior, pedra de tropeço para os que dão lugar à inclinação do coração não santificado. Então, há muitas pessoas que não querem, vão à igreja para se sentirem bem, mas na verdade não querem fazer a vontade de Deus, não querem abandonar seus pecados, ter uma transformação de vida realmente. E aí, quando essas pessoas, esse tipo de cristão, né, que seria um pseudo-cristão, e a gente tem que fazer uma autoanálise, será que eu não estou agindo assim também? Por que que eu estou indo à igreja, né? Quando esse tipo de pessoa vai à igreja e vê comportamentos irreverentes de outros crentes, essas pessoas se aproveitam disso para continuar no pecado. Então, imagina, a pessoa vem do mundo, né, para a igreja, e na verdade não está querendo assim, ela só quer se sentir bem, não está querendo uma transformação realmente da vida, não quer deixar as coisas do mundo. E aí ela vem para a igreja
E aí na igreja são tocadas, por exemplo, músicas que geram irreverência, músicas barulhentas, músicas agitadas, músicas mundanas são tocadas dentro da igreja. O que vai acontecer? Essas pessoas que estão vindo do mundo não querem uma transformação real. Aqui diz que vão dar lugar à inclinação do coração não santificado. Vão falar, então tá tudo certo, né? Se os outros estão sendo irreverentes dentro da igreja, essa pessoa também pode ser. Se as pessoas ali dentro da igreja estão conversando, eu também posso conversar, entende? Então, é um efeito dominó, né? Um influencia o outro quando vê toda a igreja está tomada pela irreverência, por esse comportamento irreverente. A irreverência é importante para que não haja uma tendência desmoralizante, para evitar que as igrejas fiquem enfermas e prestes a morrer. Mas para não sermos ineficientes espirituais, ou melhor, superficiais. Então, a irreverência também gera superficialidade, né? Uma enfermidade leva à enfermidade espiritual. Para não desviarmos a mente dos ouvintes, para não pecarmos desviando a atenção das pessoas. Quando a gente desvia a atenção dos outros com as nossas conversas, com o nosso vestuário, a gente já viu aqui que até vestuário está relacionado com reverência. Quando a gente distrai a atenção de outros adoradores com o nosso comportamento irreverente, nós estamos pecando. Sério isso, né? Enfim. Então, lá no Testemunhos para a Igreja, volume 5, diz também que a reverência é importante para não sugerirmos pensamentos que não deveriam ocorrer na mente dos adoradores. Porque Deus deve ser a razão exclusiva de nossos pensamentos e de nossa adoração, quando estamos na igreja, né? Qualquer coisa tendente a desviar a mente do culto a Deus, do culto solene e sagrado, constitui uma ofensa a Deus. Qualquer coisa que distrai a mente dos adoradores é uma ofensa a Deus. Seja o vestuário, seja a música, seja a atitude do cantor ou do pregador. Se o pregador tem uma atitude assim de estrelismo lá na frente, né? Se comporta como se fosse uma celebridade, um artista, uma estrela, né? No jeito que usa a voz, né? Nos gestos. A gente viu aqui sobre a questão das gesticulações excessivas, que também tem a ver com irreverência, né? Tudo isso desonra a Deus, é uma ofensa a Deus. A reverência é importante para não nivelarmos o sagrado com o profano. Enfim, para que possamos apreciar um céu puro e santo. Então, se nós nos acostumarmos com a irreverência na igreja, na nossa casa ou em qualquer lugar, a gente não vai estar se preparando, a gente não está se preparando para o céu, porque no céu não tem irreverência, não tem nada de irreverência. Então a gente precisa se preparar hoje aqui na Terra para saber apreciar um céu puro e santo, um céu onde há reverência, para que a gente possa conviver com os santos anjos, né, com os seres celestiais, onde tudo é pureza e perfeição, e onde toda criatura demonstra absoluta reverência a Deus e sua santidade. Ah, mas Deus vai transformar a gente num piscar de olhos quando ele voltar. Sim, ele vai transformar como diz o espírito de profecia, né? Esse será final, o toque final da imortalidade. Isso vai ser a transformação do corpo. Mas agora, e a gente vai ver melhor sobre isso, enquanto ainda estamos no tempo da graça, hoje, agora é o dia da salvação, como diz a palavra de Deus. Agora é o tempo de prepararmos o nosso caráter, os nossos gostos para o céu. Se nós não aprendemos a gostar hoje do que é santo, se nós não aprendemos hoje a sermos reverentes, quando Jesus voltar, isso não vai mudar. Deus não vai fazer plim-plim, né? Como diz, uma vez eu ouvi um pregador falando isso.
Se fosse assim, ele poderia fazer isso em Satanás e nos anjos maus também, né? Se for só fazer plim-plim quando ele voltar e transformar o caráter de todo mundo, né? Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O caráter que a gente vai levar para o céu é o caráter que for formado hoje, durante o tempo da graça. Enfim, isso tudo mostra a importância da reverência, né? Tem o texto também no livro Eventos Finais que diz que para que os cultos sejam proveitosos para o bem espiritual também, né? Essa é então, o complemento da pergunta 3, né? Com a importância da reverência. Alguém gostaria de comentar sobre esse tópico? Alguém pediu para ler os textos que estão no final da questão 3 no livro Evangelismo, que não consegui compreender muito bem. Você acha que daria para colocá-los? São os. Eu verifiquei aqui, da página, é o Evangelismo 611 e o da 640. Evangelismo, tá? Tem, ó, o primeiro na 611.2. Não entendeu o que está escrito aí? Ela falou que não achou tão fácil. E se pudesse ser lido para alguns, para que pudesse ser esclarecido melhor. Ah, sim, a gente citou esse texto na semana passada, né? Há uma classe de pessoas que estão sempre prontas a escapar por uma tangente, que desejam apanhar qualquer coisa estranha e maravilhosa e que seja novidade. Mas Deus deseja que todos procedamos calma, consideradamente, escolhendo nossas palavras em harmonia com a sólida verdade para este tempo. A verdade deve ser apresentada à mente o mais isenta possível do elemento emocional, conquanto leve ainda a intensidade e a solenidade condizente com seu caráter. Cumpre guardar-nos de animar os extremistas, os que tendem para o fogo ou para a água. Então, extremismo é ir para se desviar para a esquerda ou para a direita, né? É a falta de equilíbrio. Bom, aqui está falando sobre a questão do emocionalismo, né? A gente falou que o culto, hoje em dia, está indo para o carismatismo, né? Já faz algum tempo que a gente tem visto essa tendência nas igrejas, né? Em várias denominações. E é claro que o inimigo está atento, como a gente viu aqui, para semear o joio dentro da igreja adventista ou de qualquer igreja, né? E a gente tem que estar atento com isso. Então, o carismatismo está tomando conta das igrejas. O carismatismo, né, o emocionalismo, o culto sensorial, que leva a pessoa a sentir. Mas a palavra de Deus diz que o que Deus quer é o quê? Um culto racional. Né? Em Romanos 12 diz isso. Deus quer um culto racional. O nosso racional deve se sobrepor ao emocional. Então, aqueles cultos onde as pessoas ficam, às vezes, aqui fala, tem gente que fica tentando apanhar coisas estranhas e maravilhosas, que sejam novidades. Então, pregar buscando, assim, falar coisas diferentes ou de uma forma diferente, atraente, envolvente, né? Que leve as pessoas a ficarem impressionadas, por exemplo, com o pregador, né? Nossa, como ele fala bem. Nossa, nunca vi ninguém falar assim. Então, isso distrai o nosso foco de Deus, né? Para a pessoa que está falando. E leva a gente, né? Muitas vezes a pregação, a música tem levado a gente a sentir. Então, a música, por exemplo, mundana, a música pop, né? A música com ênfase no ritmo, a música ritmada, leva a pessoa a sentir. Isso é um efeito cientificamente comprovado, né? Que a música tem certos efeitos no nosso corpo e a música ritmada leva a gente a querer
dançar, né? Envolve a gente e, e esse tipo de música afeta o nosso racional. Então, se a gente começa um culto com esse tipo de música, né, que tem, como diz aqui, né, o nosso culto deveria ser o mais isento possível do elemento emocional. Se o nosso culto já começa com aquelas batidas, né, que a gente sabe, a gente vê nos cultos assim tribais, como que os espíritos maus são atraídos? Com as batidas dos tambores. É assim que começa um culto tribal. E se a gente traz isso para a nossa igreja, começa o nosso culto com batidas, com ritmo, esse tipo, com ênfase no ritmo, na emoção, o que vai acontecer? Vai atrair o mesmo tipo de espírito, não é o Espírito Santo que é atraído. E aí, depois desse tipo de música, vem uma pregação também que enfoca no emocional, que leva as pessoas a chorarem. Não que tenha problema a gente chorar, mas muitas vezes a pregação tem ênfase nisso, em levar as pessoas a sentirem, a se emocionarem, entendem? É o que eu entendo aqui desse texto. Alguém gostaria de comentar? Ou continua a dúvida? Joyce, pode falar. Entendo também, Mari, que esse tipo de culto emocional, ele não tem um efeito duradouro. Às vezes a pessoa se emociona ali, chora e se sente ali, tem alguns sentimentos, né, a respeito do que foi pregado ou da música que está sendo cantada, mas na hora que acaba o som, acaba o culto, não há uma transformação, não perdura aquilo. Na porta da igreja já perdeu efeito, porque não foi uma decisão racional, foi uma decisão baseada na emoção. Porque há cultos em que a gente realmente chora, o pregador abre a palavra, exorta para a gente, e a gente, consciente dos pecados que a gente tem, a gente chora, a gente abre o coração para Deus, se emociona, porque a emoção é uma característica humana, né? Mas a diferença está que quando você sai dali, numa situação dessa, você sai buscando a Deus, disposto a fazer reformas, a mudar algumas coisas, um compromisso com Deus. Agora, quando o culto é baseado só na emoção, naquele sentimento, o efeito acaba quando acaba o sermão. Você sai dali, a gente sai dali fazendo as mesmas coisas, com a mesma predisposição, não há mudança. Então, foi só naquele momento, né? Eu já participei antes de ser adventista, tenho amigos, pessoas muito sinceras de carismatismo, né? Da igreja carismática. E era justamente isso que acontecia. Na hora, parecia que era uma explosão do Espírito Santo, sabe? Você sentia aquela coisa, era uma coisa, sentimentos até físicos mesmo, sabe? Mas acabava, desligava a luz da igreja, você saía para a vida e não tinha mudado nada. Era a vida normal, sabe? Esperando pelo próximo reavivamento que teria na próxima semana. Aquela emoção de novo, você sentia, e desligava a luz e você voltava para casa e estava tudo normal de novo. É assim que eu entendo. Isso mesmo, bem lembrado, Joyce. E a gente tem que sempre ter em mente que a pregação, o que é o evangelho? O que Cristo veio fazer? A gente vai ver mais sobre isso nas próximas perguntas aqui. Mas o que Cristo veio fazer nesse mundo? Ele veio nos libertar do pecado. Então, se a mensagem, se o culto não nos leva a um arrependimento, não nos leva a abandonar nossos pecados, a uma genuína conversão, uma transformação de vida, não está cumprindo o seu propósito. Porque esse é o propósito do Evangelho, nos levar a um arrependimento. Essa foi a verdade presente no tempo de Noé. Arrependam-se, porque vai vir o dilúvio. Essa foi a verdade presente na época de João Batista. Arrependam-se, porque, né, o reino de Deus chegou, né, está chegando na pessoa de Cristo, né? E hoje a verdade presente é a mesma. Arrependam-se, temei a Deus e dai-lhe glória, se arrependam, né? Se alguém adorar a besta, essas são as mensagens deste tempo, né? Se alguém adorar a besta, o que vai acontecer se a gente não abandonar as coisas que estão relacionadas com Babilônia, né? Então, o culto tem que levar racionalmente, nos levar a uma mudança de vida, né? Era isso? Ou alguma dúvida mais?
Ou algum comentário sobre essa questão? No chat, se você puder ler aí. Eu tô com dificuldade, eu não Tá, ó, tô com dificuldade de ver aqui. tá dizendo assim, ó, tem uma dúvida. A pessoa tem uma dúvida. Talvez um testemunho sobre como foi a vida da pessoa antes de ela conhecer a Cristo pode ser uma forma de reverência. Quando as pessoas choram, ficam impressionadas com a história da pessoa e não como Deus agiu grandiosamente na vida dessa pessoa. Então, tem um texto aqui, eu posso até compartilhar lá no grupo, no WhatsApp depois, talvez, não sei se eu conseguiria achar aqui agora, mas tem um texto que uma vez eu li e fiquei impressionada, que fala exatamente sobre isso, sobre a questão dos testemunhos, como devem ser os testemunhos. A gente precisa tomar muito cuidado com o testemunho. Quando a gente relata alguma experiência passada, nós temos um texto aqui que orienta sobre isso, como deve ser e como não deve ser. A gente não deve enfatizar nos pecados, na vida passada. A gente tem que enfocar na transformação que Deus fez na nossa vida, quando a gente vai dar um testemunho de conversão. Então, muitas vezes, os testemunhos terminam exaltando é, os pecados da vida passada, fica falando detalhes, isso não deveria acontecer, né? Ou, claro que uma transformação de vida, uma conversão, emociona a gente, né? Pode ser que a gente chore, mas depende da forma como isso é falado, né? Às vezes fica tanto tempo falando naquele testemunho e enfatizando pontos assim que tem esse elemento emocional, né? Aí que as pessoas ficam ali só chorando, chorando e não é o propósito. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente conta nossos testemunhos. A ênfase tem que ser no poder de Deus. A gente tem que exaltar a Deus e não o pecado da vida passada que a gente largou, né? Então a gente conta resumidamente o que aconteceu, mas a ênfase é como Deus transformou. O personagem principal no testemunho tem que ser Deus e não eu mesma, né? Acho que é isso. Não sei se respondeu a pergunta. Bom, se tiver mais alguma pergunta, algum comentário, me ajuda aí, Joyce, Cris. O Mari, É, antes dessa oi. pergunta, tinha alguém comentando aqui sobre algum texto, orientação em relação ao barulho nas reuniões como almoço. Ela cita aqui o exemplo da escola cristã de férias, onde as crianças fazem muito barulho, muito agito. Se tem algum texto, né, sobre essa questão, né? A gente falou um pouquinho sobre os eventos na igreja, né? Então ela queria saber se tem alguma coisa sobre essa, alguma orientação sobre isso que ela não achou. Então, tô vendo aqui, consegui abrir aqui o chat. Tô vendo aqui que comentaram sobre ter um lugar separado, né, para fazer certos os eventos da igreja. Essa é a orientação que nós temos. Então, a gente precisa fazer todo o possível para seguir o que está escrito, as orientações que nós temos do Senhor. Se a gente não separar, não tiver um lugar separado para outros eventos, por exemplo, se a escola cristã de férias ou qualquer outro evento da igreja tem atividades mais descontraídas, não deveriam ser dentro da igreja, né? Tira a reverência. E às vezes, mesmo que não seja dentro da igreja, muitas vezes os nossos eventos têm levado para agitação, né? E não para consagração, para solenidade, para reverência. Como a gente já falou aqui, não é porque é criança que tem que ser agitação, né? Então, como que a gente poderia. É uma questão assim delicada, né? Porque às vezes o próprio programa proposto favorece a irreverência, a agitação das crianças. Então, tem que ser, antes de apresentar esse programa para as crianças, os que estão organizando têm que avaliar bem se está condizente com o que está escrito, né? Não é porque é um programa oficial que tem que ser feito exatamente daquela forma.
tudo a gente tem que comparar com o que está escrito. Condiz com isso, que é tudo que a gente está estudando aqui? Se eu fizer isso, qual vai ser a reação das crianças? Elas vão ficar muito agitadas? Porque qual que é o propósito da escola cristã de férias? É levar as crianças a estudarem a palavra de Deus, a entenderem a palavra de Deus. E se tiver aquele monte de brincadeira, aquele monte de agitação, será que o que vai ficar no fim das contas? É como a Joyce falou. Quando terminar aquele momento ali, o que vai ficar para a criança? Será que ela vai ter sentir que teve um encontro com Jesus ali? Ou será que ela vai para casa com aquela sensação, eu tive um encontro de amigos, uma recreação, né? Para a gente pensar. É um caso que tem que ser analisado, né, individualmente ali, caso a caso, né? Tem que ser analisado o programa em si, para ver o que pode ser, o que a gente pode fazer, né, em cada caso. Mais alguma pergunta ou comentário? Alguma coisa, ela levantou a mãozinha no chat. Cíntia, se você quiser falar ainda alguma coisa, pode falar. Eu queria comentar, mas eu acho que não está muito dentro do assunto que vocês estão falando. Mas a Marili falou que ela não tinha muita paz em casa, né? E ela ia na igreja buscando essa paz. E na minha igreja, eu não sei como está sendo na de vocês, mas na minha igreja a gente está tendo muita dificuldade com a falta de reverência com o celular, com despertador alto que desperta na igreja, o celular tocando na igreja, está sendo um barulho assim, desse ano para cá intensificou muito o barulho do celular na igreja, fora também mexer no celular, nem mexer no celular era algo normal, mas o barulho começou agora esse ano assim com muita força, do barulho do toque do celular alto, e eu tenho sentido que os líderes, né, até a gente como membro, a gente tem se acostumado com a falta de reverência. O celular ele tem tocado, mas a gente está se acostumando tanto que está ficando normal o celular dentro da igreja. Tem até irmãos que atendem o celular dentro da igreja. E a minha filha é diretora de comunicação, e eu falei com ela que se os anciãos, a liderança não está chamando a atenção da igreja ou fazendo algum projeto para acabar com o barulho do celular da igreja, que ela deveria anunciar. Então, eu não sei como se vocês estão passando por isso na igreja de vocês, ou como vocês estão lidando, se vocês têm para alguma dica para compartilhar de como fazer para amenizar o barulho do celular na igreja, né? Porque eu tô sentindo que tanto a liderança quanto a gente que é membro, a gente tem se acostumado com a falta de reverência. É isso. Então, é uma questão muito séria, muito delicada, né? Porque quando a irreverência tomou conta da igreja, é o que a gente leu aqui. Se um é irreverente, uma única pessoa, uma única família é irreverente e não é tomada nenhuma providência, aquela família, aquela pessoa não é orientada no começo, isso vai tomando conta, influencia, né? O pecado é como um câncer, vai tomando conta do corpo, e a igreja é o corpo de Cristo, né? Então, infelizmente, a gente vê que isso tomou conta realmente de muitas igrejas, né? A irreverência. Agora, o que pode ser feito? É interessante que a gente vê no passado, no Velho Testamento, que muitas vezes, para alguns pecados, qual que era a punição? Era a morte. Por que Deus era tão drástico assim, em alguns casos? Porque ele sabia que se aquela pessoa permanecesse viva, tendo aquele comportamento de pecado, ia contagiar todo mundo. O pecado ia tomar conta do povo. Então, é uma situação difícil, porque se é uma igreja grande, por exemplo, e a igreja toda já está assim,
tem que ser feito, deveria ser um trabalho que deveria ser feito, lógico, a partir da liderança, de conscientização. Deveria, é o que tem sido feito lá na nossa igreja, né? Meu marido é ancião e a gente, como líderes, ele já pregou sobre reverência. Uma vez ele pegou vários desses textos que a gente leu aqui e incluiu ali no sermão. Outras pessoas ali já pregaram sobre reverência. Então, no final do culto, geralmente a pessoa que está lá na frente, ou o regente, ou o diácono, avisa, faz um lembrete, né? Antes da saída, faz um lembrete para as pessoas: vamos nos lembrar da reverência enquanto nós saímos. Mas mesmo com tudo isso, com lembrete, com sermão, com o exemplo de quem está percebendo esse problema, a gente vê que não é algo simples de ser resolvido. Mesmo assim, muitas vezes a gente vê irreverência. Às vezes acaba de ser dado anúncio lá na frente e as pessoas estão conversando. Né? O anúncio assim, espere a sua vez para sair, vai ser uma saída organizada, não levante antes da hora, não converse. Isso tudo tem sido falado na nossa igreja. Né? Mas mesmo assim, não é uma mudança rápida, não é de uma hora para outra. E às vezes os líderes, eu falo por experiência própria, né? Às vezes os próprios líderes ficam desanimados: não adianta falar, não está adiantando nada. Por isso que o mal tem que ser repreendido, cortado no começo, pela raiz, né? Agora, se isso não foi feito, a dificuldade para corrigir vai ser muito maior. É possível? Não sei, só Deus sabe de cada caso, de cada igreja, se tem volta, se dá para resolver. Mas a gente, como seres humanos, a gente não sabe, né, do fim. A gente tem que sempre crer que dá para resolver, que é possível, e nos esforçarmos como líderes para, se nós somos líderes, nos unirmos para ajudarmos a conscientizar a igreja nesse sentido. Agora, se a gente não tem essa influência como líderes, a gente tem que dar o exemplo como família, e o que a gente leu aqui. O silêncio é eloquência. Então, o nosso silêncio, o silêncio da sua família, da minha família, pode impactar alguém, talvez não a igreja inteira, mas algumas famílias que estão observando a gente. Nossa, olha, filha, que bonita o jeito que aquela criança se comporta, né? Adriano, Bom dia. bom dia. Nós tivemos uma experiência na igreja sábado passado. Sábado passado foi o programa da família, por conta do Dia dos Namorados, fizeram um programa sobre a família e tal. E aí pediram para que nós preparássemos a escola sabatina. Nós fizemos uma escola sabatina baseada nos manuais que Deus nos deu, a Bíblia e o Espírito de Profecia. E nós nos preparamos na semana antes do evento. Fizemos um grupo com todas as pessoas que iam participar. Falamos a respeito da consagração, sobre a reverência, estudamos as passagens que nós iríamos ler, pegamos casais que mal participavam na igreja e nos preparamos e no sábado apresentamos os conselhos extraídos dos 2 manuais, a Bíblia e o Espírito de Profecia. E antes de começar, nós dissemos o seguinte para a igreja: Deus tem uma mensagem especial para você, casal. Presta atenção porque Deus quer falar com você. A igreja adorou a Deus através do silêncio. Foi uma coisa assim tão, assim, a gente viu a presença de Deus ali. E a minha igreja tem os mesmos problemas que as outras têm, às vezes na questão de barulho, às vezes na questão de celular. A gente precisa trazer para a igreja os conselhos dos manuais. E o Espírito Santo vai abrandando o coração das pessoas. Nós tivemos um sábado de adoração. O silêncio do início até o final. Então tem que ter um preparo antes, seja na escola sabatina, seja na adoração infantil, seja no sermão. Então, Ellen White fala assim que é pecado a gente ensinar aquilo que a gente não faz. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso.
Então, quando há uma consagração, e a gente apresenta isso para a igreja, por exemplo, essa irmã que falou que está difícil por conta do celular e tal, estude a Bíblia e o espírito de profecia, leve esse estudo para a igreja. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrandar o coração das pessoas. E as coisas vão começar a acontecer, a reverência vai começar na igreja. A palavra de Deus tem poder, a oração tem poder, né? Então a gente precisa interceder pela nossa igreja e dar o exemplo, né? Orar muito. E como que foi a reforma de Joás? Como que foram as reformas que a gente vê ali na Bíblia? Foram com a leitura da palavra, né? Então, hoje não é diferente. O que que vai produzir reforma na igreja? É a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para transformar. A nossa palavra não. Então não adianta simplesmente chegar lá na frente e falar as minhas palavras. A gente tem que ler o que está escrito. Isso que a gente está estudando aqui, a gente tem que levar para a igreja, né? Então, foi aqui nos comentários o pessoal falou sobre fotos, se isso produz irreverência, sim, eu entendo que sim. E muitas vezes a gente termina se deixando levar, tá? Tá todo mundo virou hábito, né? Todo mundo fica com seus, todo mundo tem celular, todo mundo fica tirando foto e filmando. E eu creio que isso realmente é impróprio na casa de Deus, né? Não é uma casa de show, é uma casa de culto. A gente está ali para ouvir a palavra de Deus, para Deus ser adorado. A gente tem que ter cuidado realmente com essa questão das fotos, né? Do celular. Alguém perguntou aqui sobre crianças autistas, a gente até já comentou isso no estudo anterior. E é difícil lidar com essas crianças, mas até você tem o exemplo de uma professora, né? Que tinha um aluno assim e a mãe queria que a professora agisse, tivesse uma medida diferente com ele. Ah, não, que ele precisa assistir um videozinho para dormir. Aí a professora falou: não, aqui a gente não mostra vídeo para as crianças. Ela foi firme, falou: aqui as crianças dormem, era uma creche, né? Crianças pequenas, e ela falou: aqui as crianças dormem com oração. A criança nem sabia o que era oração, uma vez surtou lá, começou a berrar, a gritar, e a professora foi firme, foi persistente e colocou disciplina para essa criança autista também. E essa professora me disse que essa criança se acalmou e se acostumou com a rotina ali da classe, né, com as regras. Então, eu entendo que criança autista também precisa de regras, né? Essa foi a conclusão que essa professora me disse a partir da experiência dela. Criança autista, assim como qualquer outra criança, precisa de disciplina. É mais difícil com esse tipo de criança? O desafio é maior, mas é a disciplina que vai resolver, né? Eu estou citando o que essa professora me disse, porque eu mesma não tenho experiência com isso, né? Deixa eu ver aqui, mais pessoa comentou aqui. A reverência é uma formação que vem de casa, realmente. Em casa que a gente tem que preparar os nossos filhos, inclusive, se a gente está percebendo essa questão, em casa a gente precisa preparar nossos filhos para falar, ó, mesmo que os amiguinhos façam tal coisa, a gente vai fazer assim, como o Senhor está nos orientando, tudo bem? E a gente tem que ir conscientizando, orientando, porque a pressão é muito, muito grande, né? Então, as minhas filhas, aqui em casa, todo mundo sabe que igreja não é lugar de conversar, mas toda vez depois do culto vem a tentação de ficar dentro da igreja batendo papo, porque tem adulto conversando, tem criança conversando, né? E eu tô sempre relembrando minha filha, às vezes com um olhar só. Aconteceu esses dias, né? Apesar da minha filha saber, outro dia, né, no fim do culto ali, ela foi pegar o violino, guardar as coisas, aí veio uma amiguinha, começou a puxar assunto, daqui a pouco ela estava falando também, eu só olhei para ela, fiz um sinal para ela sair, né? Ela entendeu que é lá fora, que era para conversar, não era dentro da igreja. E ela já pegou as coisas rápido, saiu com a amiguinha, e depois, quando a gente saiu da igreja, eu reforcei isso. Então, a gente pode, com jeito, com delicadeza, falar para a pessoa: vamos conversar ali fora?
ou já vai saindo, né? Se a pessoa puxa a gente para conversar dentro da igreja, a gente vai saindo, a pessoa vai indo atrás, né? De repente não precisa nem falar, enfim. Aqui alguém perguntou, no caso das crianças pequenas, que muitas vezes gritam. Meu filho tem 10 meses, às vezes ele acompanha o hino gritando, e quando o hino acaba, ele continua gritando, fazendo outros ruídos. As pessoas olham ou tiram a atenção dos outros, fazer com crianças de 10 meses. Então, qual que é a orientação de Deus? Que a gente estudou aqui, que essa criança deve ser retirada da igreja, né? Então, ali o texto falava especificamente, ali fala assim, que uma criança que está sendo irreverente, os pais deveriam tirá-la da igreja, conversar com ela lá fora e orientar. Tá? Agora, se os pais não fazem isso, os líderes da igreja deveriam fazer. O diácono, a diaconisa, não sou eu que estou dizendo, foram textos que a gente leu aqui. Hoje em dia eu não vejo mais fazerem isso, mas quando eu era criança, isso acontecia na igreja adventista, que eu sempre frequentei. Então, o que que mudou? Foi o assim diz o Senhor? Não. A palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. O que mudou foi a atitude do povo de Deus em relação ao está escrito. Então, eu entendo que isso, né, como pais, eu sei que é uma fase difícil, né? As crianças às vezes ficam inquietas, mas eu entendo que primeiro deve ser em casa, né, no culto familiar. A criança tem que ir aprendendo a se comportar no culto familiar. Então, se ela não pode gritar no culto na igreja, ela também não pode permitir que ela grite no culto familiar, né? Então, ali que ela vai sendo treinada para isso. Agora, se mesmo assim treinou em casa, chega na igreja, ela continua com o mesmo comportamento, eu entendo que os pais devem se retirar, orientar os filhos lá fora, né? E, e ter paciência e conversando, mas realmente não permitir que isso aconteça, porque isso realmente distrai e atrapalha a adoração, né? Distrai as pessoas. Tem mais algum comentário aqui ou pergunta? Aqui alguém falou sobre fazer treinamentos, né? Exatamente. Falta treinar as pessoas, passar orientações, né? Sobre reverência e muitos outros assuntos. Acho que é isso, né? A irreverência tomou conta da igreja. Certas programações não têm reverência. Fica quase impossível se concentrar. Eu entendo. Eu sei bem como que é isso. Seria o caso de deixar de frequentar esse tipo de programação? Então, a gente já falou aqui que a orientação de Deus é que a gente se congregue. Só que se a gente já fez nossa parte ali como líderes, tentando orientar, conscientizar a igreja, como família, dando exemplo, e o ambiente continua sendo um lugar difícil, assim, para que de repente está tendo até uma má influência para os nossos filhos, ou está sendo difícil a gente adorar a Deus naquele ambiente, será que não dá para procurar uma outra igreja né, da sua denominação mesmo, onde as pessoas estejam mais conscientes disso, onde seja mais possível praticar isso? Quem sabe até mudar de cidade, buscar uma igreja em algum lugar, uma igreja menor. Geralmente as igrejas menores são têm um ambiente mais apropriado, né? Enfim, eu não entendo que seja o caso de deixar de frequentar a igreja, né? Porque a orientação de Deus é que a gente se congregue. E selecionar também, né? Não é porque a igreja está cheia, às vezes, de eventos e programações. Eu tenho que participar de tudo. Tudo a gente tem que comparar com o que está escrito. Nesse evento, nessa situação, como que isso está agradando a Deus realmente? Porque não é porque está sendo feito dentro da igreja que agrada a Deus. A gente já viu muitos textos sobre isso, né? Lá em Isaías 1, se eu não me engano, Deus diz e está lá dizendo ao povo de Israel: não continue me trazendo sacrifícios, fazendo culto, que eu não vou receber. Isso é abominável para mim. Eu não vou ouvir as orações de vocês enquanto vocês continuarem agindo dessa forma.
Deus foi muito duro em alguns textos ali na Bíblia, com o povo de Israel. E será que hoje é diferente com a gente? Será que é porque Deus aceita tudo que é feito dentro da igreja? Não. Se não condiz com o que ele requer, Deus não aceita. Então a gente tem que selecionar, tem que analisar com oração, em família, né? E falar, ó, nós vamos participar desses aqui, desse aqui, não por causa disso, sempre mostrar o porquê, o está escrito, né? Bom, então a próxima questão aqui seria com relação à história, né? Que a gente estudou, que é quando Jesus entrou ali no templo. Qual que foi a atitude de Jesus quando ele entrou no templo? Essa é a pergunta 4. Então, está escrito ali, no Desejado de Todas as Nações, que Jesus entrou e ficou em pé ali no templo, nos degraus do pátio. E ele ficou observando tudo o que estava acontecendo, toda aquela irreverência. Aqui diz que ele abrangeu com uma visão penetrante a cena que estava diante dele. Ele ficou vendo ali como os sacerdotes, os líderes da igreja, estavam despojando o necessitado de seu direito, proibindo que o evangelho fosse pregado ao pobre, como o amor de Deus seria ocultado aos pecadores. No futuro, ele começou a ver o resultado daquela irreverência e como os homens fariam de sua graça mercadoria. E aí ele exprime na fisionomia dele o quê? Na página 102 diz que ele exprimiu indignação, autoridade e poder. A divindade irradiou através do invólucro humano. A divindade de Jesus, então, naquele momento, irradiou através da humanidade dele. E o olhar de Cristo percorreu rapidamente toda a multidão, abrangendo cada indivíduo, um olhar de juiz, como um juiz com o poder de ler a alma. E Jesus, até esse momento, Jesus não tinha falado nada. Mas o porte dele, o olhar dele, a fisionomia dele foi de tal forma que aqui diz que o vulto dele pareceu elevar-se acima dos outros em imponente dignidade. Então, muitas vezes, um simples olhar, aqui não fala que foi um olhar de crítica, foi um olhar, sim, de indignação, mas também de autoridade e poder. Então, se os nossos filhos, de repente, estão tendo um comportamento irreverente no culto familiar ou na igreja, ou se, como líderes, estamos vendo isso na nossa igreja, se nós tivermos uma mesma postura, às vezes com um simples olhar, com uma atitude, uma postura semelhante de Jesus, de autoridade, de indignação, né? Talvez possa despertar, né, fazer as pessoas se tocarem, peraí, né, tem alguma coisa errada. Por exemplo, o pregador. Aqui a gente viu que a postura do pregador enquanto ele prega tem efeito sobre a congregação. Se ele é irreverente lá na frente, isso vai gerar o mesmo comportamento na congregação. Agora, se o pregador tem uma atitude solene e reverente enquanto ele prega, isso vai também favorecer o silêncio, a reverência na igreja, por parte da congregação, né? Então, por exemplo, eu já vi acontecer assim, o pregador está tentando falar e a igreja está irreverente, falando alto, criança brincando e chorando. E aí o que o pregador fez? Parou e ficou em silêncio, esperando a congregação ficar em silêncio. Assim como Jesus fez naquele momento. Já vi pregadores fazerem uma fisionomia séria de autoridade, olhando para a congregação, esperando a igreja se tocar para ele poder continuar. E teve resultado. Então, eu vejo que isso se perdeu na nossa igreja, né? Nós, líderes,
perdemos esse senso de autoridade, de solenidade. E foi isso que Jesus fez ali naquele momento. Uma luz divina iluminou o semblante de Jesus. Imagina, uma luz divina iluminou o semblante. Depois a gente vai ver qual foi a reação dos que viram Jesus. E aqui diz que então ele falou. Então, até esse momento, ele estava em silêncio, observando. Então, eu entendo que, como mães, essa deve ser nossa primeira atitude. Quando nossos filhos estão tendo um comportamento inadequado. Para mim, isso não é fácil. A minha tendência é já falar. Mas eu entendo que primeiro a gente precisa observar. Observar o comportamento dos nossos filhos, né? Tentar impressioná-los com o olhar, com a nossa postura. Tem muitos textos que falam que o silêncio dos pais pode causar um efeito melhor e maior do que se falasse, se repreendesse com palavras. O silêncio é eloquência. Muitas vezes o espírito de profecia usa essa expressão. O silêncio é ouro. Tem essa expressão também. Então, mas chegou o momento de Cristo falar. E ele falou, e aqui diz que a voz dele, como que era a voz dele? A voz dele foi clara e retumbante. Então, quando nós chamamos a atenção dos nossos filhos, a gente não precisa gritar. Aqui não diz que Jesus gritou, mas ele falou com uma voz firme, clara, forte. A gente pode falar com uma voz forte, sem gritar, sem perder a paciência. A mesma voz que do Sinai proclamara a lei que sacerdotes e principais estavam transgredindo. Foi a voz que ecoou através das arcadas do templo. Qual foi a frase de Jesus? Aqui diz que foi, está lá em João 2,16. Tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de vender, casa de venda. E depois, o que ele fez? Aqui só fala dessa frase. Então, pelo que eu entendo, Jesus só falou uma única frase. E descendo silenciosamente e erguendo o açoite de cordéis, apanhado ao entrar no recinto, manda os vendedores que se afastem das dependências do templo. Talvez ele tenha falado, aqui fala que ele manda, né, os vendedores que se afastem. Talvez ele tenha falado algo mais. Jesus não bate neles com o açoite, mas aquele simples açoite parece em suas mãos terrível, como uma espada flamejante. Com zelo e severidade, nunca dantes por ele manifestados, derriba as mesas dos cambistas. Então, essa foi a atitude de Jesus diante da irreverência. Aqui diz que ele desceu silenciosamente, ele não desceu fazendo escândalo e descontrolado. Jesus não se descontrolou quando ele chamou a atenção. E nós, mães, precisamos aprender isso. Eu oro muito para Deus me dar esse equilíbrio. A gente não é capaz de ter esse equilíbrio, essa sobriedade diante de um comportamento inadequado dos nossos filhos se a gente não estiver no espírito. Então, tudo começa agora, neste momento de comunhão com Deus, pessoal, de madrugada, o nosso momento com Deus. É nesse momento que Jesus recebia poder para agir daquela forma, com solenidade, com autoridade, ao mesmo tempo com mansidão, com domínio próprio. É nesse momento com Deus, aos pés de Cristo, de madrugada, que a gente vai ter poder para agir assim com os nossos filhos. Então, é muito perigoso a gente ficar assistindo filmes bíblicos, porque será que os filmes bíblicos o Jesus do filme vai ter essa atitude exatamente como está aqui, descrito, retratado aqui? Né? Então, é essa imagem que a gente precisa ter de Jesus, isso que está escrito, não a imagem que a gente tem visto em muitos filmes por aí.
Então, achei interessante essa parte, até grifei aqui, descendo silenciosamente e erguendo o açoite. Ele mandou que se afastassem, com zelo e severidade. Então, nós podemos, um pai e uma mãe podem ser severos, sem perder o domínio próprio, sem ofender a Deus, sem pecar? Sim, Jesus foi severo aqui. E tem situações na igreja e no lar que requerem uma atitude severa. A severidade não é errada, se for como Jesus fez aqui, né? Seguindo o exemplo de Jesus, com zelo, severidade, amor. Eu posso ter uma atitude severa, firme e ao mesmo tempo amorosa. Jesus conseguia conciliar essas coisas. Por que que a gente não consegue como mães quando a gente vai corrigir os nossos filhos? Porque está faltando o Espírito de Cristo, está faltando a mente de Cristo. E está escrito que nós precisamos ter a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? De servo, de servir, de ajudar, de... Por que que ele teve essa atitude com as pessoas ali? Porque ele estava buscando salvar aquelas pessoas, não foi motivado pela raiva, mas, em primeiro lugar, foi motivada pelo amor a Deus, ao Pai. Então, tudo na nossa vida, em primeiro lugar, deve ser motivado por esse sentimento de amor, de reverência, de temor a Deus, né? E também pelo sentimento, pelo desejo de salvar. Essa deve ser nossa motivação. Então, se nós líderes não estivermos com essa motivação, a gente nem deveria chamar atenção de ninguém, né? Ou advertir, o que quer que seja, né? Agora, se a gente tiver esse mesmo sentimento de Jesus, se a gente tiver esse zelo pela obra de Deus, se a gente estiver impregnados com o Espírito de Cristo, com amor, desejo de salvar as pessoas, porque se a gente permitir que a nossa igreja, que os nossos filhos continuem sendo irreverentes, isso não é amor. Eu cruzar os meus braços enquanto vejo os meus filhos indo ladeira abaixo, em direção à perdição, vendo a igreja indo ladeira abaixo, isso não é amor. Tem gente que acha que amor é ficar quieto, não falar nada, né? Não advertir, mas isso não é amor. Jesus, tem muitas situações da vida de Jesus que mostram isso, que amor não é só ficar quietinho. Muitas vezes o amor de Deus se refletiu assim, no silêncio. Mas muitas vezes, mas até no silêncio, muitas vezes Jesus repreendia com o silêncio, né? Mas muitas vezes ele falou e severamente. Então, Deus é maravilhoso, né? Eu fico encantada. Cada capítulo que eu leio desse livro, que é inspirado por Deus, é o desejado de todas as nações, eu fico assim emocionada, impressionada, impactada. Não tenho adjetivos assim para descrever tudo que tem, quanto eu tenho sido impactada por estudar a vida do mestre, por fazer parte da escola do mestre, estudar a vida de Cristo. Cristo é o nosso exemplo. A gente tem que ficar com isso tudo que a gente tem estudado aqui na nossa mente o tempo todo, o dia todo, né? Meditando nisso, procurando imitar a Jesus. Hoje, quando os nossos filhos, se acontecer, né, que espero em Deus que isso não aconteça, mas se neste dia nossos filhos tiverem um comportamento inadequado, forem desobedientes, qual vai ser nossa atitude? Né? Que neste momento o Espírito Santo nos ajude a lembrar do que a gente estudou aqui. Que o Espírito Santo nos impressione se naquele momento a gente deve ficar em silêncio, se a gente deve simplesmente repreender com o olhar ou com alguma palavra, o que que eu devo falar? A gente vê que geralmente Jesus falava pouco e a mulherada gosta de falar, nós mulheres gostamos de falar, né? E às vezes a gente fica dando sermão, o sermão fala tanto que entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu fui educada assim. Minha mãe falava tanto que eu não ouvia nem metade do que ela falava, né? A gente cria um mecanismo de defesa, né? É, então a gente tem que ter muito cuidado para a gente não falar demais, não ficar, né? Às vezes o falatório, né? Esse sermão que a gente dá, muitas vezes ficar falando ali, isso leva até produz
irritação, ira nos nossos filhos. E a Bíblia diz: pais, não irriteis vossos filhos. O nosso tom de voz pode irritar nossos filhos. Então a gente tem que ter a voz de Cristo, a voz suave, tem que falar firme, que a gente tenha essa voz. Jesus falou firme aqui, mas com uma voz peculiar, uma voz assim, não foi uma voz irritante, ríspida, né? Mas com certeza uma voz e a gente vai ver na semana que vem qual foi a reação das pessoas. Pela reação das pessoas, a gente vê que Cristo usou a voz certa, teve a atitude correta, a postura correta, a fisionomia correta, o espírito correto. Só pela reação das pessoas já dá para a gente entender isso, né? Que Deus nos ajude neste dia a termos o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, né? A mesma atitude de Jesus em todas as situações deste dia. É possível? Sim, eu creio que é. E é por isso que eu estou aqui na Escola do Mestre. É por isso que a cada dia eu tenho buscado o poder de Cristo, o poder do Espírito Santo, para viver. E tem muitos textos que dizem que a gente deve viver a vida de Cristo exatamente assim. Não importa se outras pessoas contradisserem isso. Ah, não é possível a gente vencer como Jesus venceu. Não é possível viver a vida de Cristo. A gente vence porque Cristo venceu, não como Cristo venceu. Eu já ouvi esses argumentos, mas eu fico com o que está escrito. Então, por isso que é importante a gente estar aqui estudando. Porque mesmo que surja oposição, como vai surgir sempre na vida do cristão, a gente tem que se apegar ao assim diz o Senhor. E está escrito que a gente deve viver a vida de Cristo. O cristão verdadeiro vive a vida de Cristo. Como? É algo sobrenatural. É Cristo em mim. Não sou eu. Não sou, é o que Paulo disse, né? Não sou eu, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E é aquela situação da gente olhar, sabe quando seu filho se desobedece, você de repente tem uma atitude, você corrige com uma voz tão suave, tão amorosa, que você pensa: ué, que estranho, minha voz não é assim, essa não sou eu. Isso já aconteceu comigo. Infelizmente ainda não é sempre, mas esse é o meu alvo, esse é o meu objetivo. É possível sim Cristo habitar em nós. Na verdade, é imprescindível, porque está escrito que Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a única esperança da glória. Se nós não vivermos a vida de Cristo, não temos esperança de estarmos na glória um dia, de sermos glorificados. Que Deus nos ajude a seguirmos o exemplo de Cristo como mães e ajudarmos nossos filhos a imitarem a Jesus através do nosso exemplo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Redentor, louvamos o teu santo nome, porque tu és um Deus santo, porque tu és um Deus poderoso. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes não temos nos comportado devidamente na tua casa, na igreja, não temos nos comportado direito, talvez no culto familiar. Muitas vezes talvez estejamos tendo comportamentos frívolos, impróprios, nossa voz talvez não esteja sendo adequada ao corrigir nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, somos tão fracos, somos pecadores, carecemos da tua graça, do teu poder, e é confiando nos méritos de Cristo, no poder de Cristo, que estamos aqui implorando para que o Senhor nos transforme, para que o Senhor quebre o nosso coração de pedra e nos dê um novo coração, um coração disposto a te servir, a fazer a tua vontade, independentemente do que a maioria faça. Ajuda-nos, Senhor, a ter sempre em mente, ter sempre em vista a tua glória, que esse seja a nossa motivação para ir à igreja, ao corrigir nossos filhos, para cada atitude, ao escolher nossas palavras, nossos atos, que nossa motivação seja sempre glorificar ao Senhor. Que tudo que façamos, quer comamos, quer bebamos, ou
qualquer outra coisa, seja sempre para a tua glória. Que essa motivação, esse senso da tua grandeza, que o senso da tua presença possa motivar em nós e nos nossos filhos a reverência na igreja, no culto familiar, e que o nosso exemplo como família possa impactar outras pessoas. Tira de nós toda a crítica, toda a mágoa, o olhar que julga. Ajuda-nos, Senhor, a não tomar para nós essa prerrogativa que só pertence ao Senhor. Só o Senhor pode julgar. Nós não temos esse direito. Ajuda-nos, Senhor, a interceder, sim, pelo nosso povo, pelos nossos filhos, por nós mesmos, para que tenhamos um comportamento de reverência, um comportamento solene, e nos preparando, assim, para um dia morarmos com o Senhor nos céus, para que um dia possamos estar no céu, onde tudo é perfeito, onde a reverência e a solenidade são absolutos. Permanece conosco neste dia, Senhor, nos orienta em cada olhar, cada atitude, cada palavra, no tom da nossa voz. E te agradecemos desde já, porque cremos que o Senhor pode fazer o impossível em nós, porque cremos que Cristo, se estiver habitando em nós, pode nos dar a atitude correta em cada situação. E agradecemos desde já por isso, em nome de Jesus. Amém. Familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino